Então, como essas pessoas, para entrarem e ficarem nessas cidades de refúgio, eram julgadas, então esse julgamento evitava então, que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos. Então deveria haver um julgamento. Ninguém poderia matar outra pessoa sem primeiro fazer um julgamento. Tópico 3, uma terra pura. Deus libertou seu povo da escravidão e os estava conduzindo para uma nova terra. As leis serviriam para ensinar, advertir e impedir que o povo de Israel profanasse Canaã. Então veja só, Deus queria que quando o povo entrasse nessa terra, eles não praticassem as mesmas coisas que o povo daquela terra praticava. Então, por exemplo, um dos exemplos, Deus diz, quando vocês entrarem na terra que eu estou dando a vocês, vocês não aprenderão a fazer conforme os povos que lá estão. Vocês não vão consultar mortos. Vocês não vão consultar astros. Então veja só, Deus está dizendo, não vai poder ter feiticeiro aí, não vai poder ter espírita aí. Veja bem, são advertências de Deus quanto a essa terra que eles vão possuir. Vamos ver aí Deuteronômio 18, 9, que diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Veja só, o povo de Israel, quando entrasse na terra, então, não poderia seguir as mesmas coisas que aquelas pessoas faziam. Eles não poderiam permitir que existisse entre eles esse tipo de pessoas. Olha aí, se você quer uma nação do jeito que Deus gostaria que fosse, olha aí, o que não pode existir na nação. Então está bem claro, olha aí. Quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, oferecer pessoas em sacrifício, adivinhadores, prognosticadores, agoreiro, feiticeiro, encantador de encantamento, quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Olha aí, fala do espiritismo em geral e diz bem claro, quem faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então olha só, nós vamos aprendendo com a palavra de Deus, vamos achando aí as coisas que vão abrindo a nossa mente para o que é que Deus deseja, o que Deus proíbe, o que Deus detesta. Então nós vamos aprendendo aí da palavra do Senhor. Na parte 3 nós temos aí leis concernentes à propriedade. Tópico 1, o roubo. Tópico 2, profanação do solo e o fogo. Tópico 1 então, o roubo. Êxodo 22, de 1 a 15. A ovelha e o boi são citados porque os israelitas eram um povo pastoril rural. Segundo a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, tais leis visavam proteger a nação e organizá-la e voltar sua atenção para Deus. O Senhor havia retirado os israelitas do Egito, porém o Egito não saiu da vida de muitos deles. Por isso eram necessárias leis rígidas quanto ao direito do próximo e à propriedade privada, sabendo-se que toda a terra é do Senhor. Nós somos apenas inquilinos nela. Deuteronômio 10, 14. Então aqui são leis a respeito aí dos animais em geral, porque eles eram um povo que cuidavam de bois, de ovelhas, vacas ali. Então precisava de regulamentação. Por exemplo, você aí pegou o boi de fulano emprestado e o boi morreu. Então a pessoa tinha que restituir o animal, 5 animais em lugar daquele animal, porque ele não soube cuidar direito. Então havia aí roubo de animais também,
porque não haviam ali as cercas, né? Eles estavam andando pelo deserto, os animais se misturavam. Então ali podia alguém pegar o boi de outra pessoa, roubava. Então tinha que restituir no lugar daquele boi, ele tinha que dar 2. Né? E assim, nós estamos dando aí uns exemplos, né? Então existiam várias coisas que aconteciam. Então eram normas que regiam ali aquele viver daquele povo, nessa viagem que eles faziam, e depois na terra, quando eles entrassem na terra que eles iam possuir. Então falava de várias coisas aí sobre esses animais. E aqui nós estamos falando sobre o roubo. Então, existia um roubo? Existia um roubo, sim. Entre os israelitas, povo de Deus? Sim, entre eles. Existiam muitos roubos. Será que existe hoje no meio da igreja? Existe muita gente roubando. Tem gente roubando dos irmãos e tem gente roubando de Deus. Então, a advertência da palavra de Deus é que nenhum ladrão entrará no reino de Deus. Então, se você está nessa condição, está roubando aí os seus irmãos, ou você está roubando da igreja, ou você está roubando de Deus, então você veja aí, analise pela palavra de Deus que sinaliza essas coisas. Então Deus criou as leis a respeito das propriedades, né, das pessoas, para proteger as propriedades. A pessoa não podia roubar o que era do outro, não podia de repente também, aí a pessoa tem um pasto ali, cuidou daquele pasto para dar aos seus animais ali a alimentação, de repente o outro vem e os seus animais entram naquele pasto, destrói aquele pasto. Então, foram leis dadas para regulamentar tudo isso. Depois vem aí, número 2, aí, profanação do solo e o fogo. Êxodo 21, 33, 34, 22, 6. Naquelas terras e naqueles tempos era comum os habitantes perfurarem ou escavarem o solo em busca de água para o povo e os animais e as lavouras. Quem fizesse tal abertura no solo era também responsável pela sua proteção para a prevenção de acidentes. Segundo o comentário bíblico Bico, essas normas ensinavam cuidado e promoviam o respeito pelos direitos de propriedade dos outros. Atualmente, muitas reservas ecológicas são queimadas e espécies em extinção eliminadas pela ação inconsequente, criminosa e irresponsável daqueles que se utilizam dos recursos naturais de forma indevida. Então fala aqui daqueles que cavavam para guardar comida, guardar as coisas, guardar aí provisões, né? Poderiam guardar, por exemplo, ali trigo, poderiam guardar ali algumas coisas para proteger isso, tanto de ladrões como também de coisas que poderiam estragar se ficassem acima do solo. Então eles criavam esses lugares para guardar as coisas. Também havia muitos buracos que eram feitos para cavar, para procurar água, que era o bem mais importante que a pessoa podia ter na sua propriedade, que era um poço de água. Então, esses buracos poderiam ocasionar aí acidentes, pessoas poderiam cair nesses buracos, se machucarem, os animais poderiam cair nesses buracos e se machucarem. Então deveria ser feita ali uma proteção em volta desses lugares. E quem causasse algum dano tinha que pagar por isso. Também havia o problema das queimadas, né? A pessoa tinha que fazer ali uma proteção, quem tinha que fazer um muro ao redor do lugar que ele ia queimar, aí por cerca de 1,5 metro de altura, e sempre fazer aquele espaço, né? Limpar aquele espaço entre a terra de um e a terra do outro, tinha que ser limpo ali para o fogo não passar para o outro lado. Então quem causasse dano, acendesse um fogo, e não fizesse essa proteção entre uma propriedade e outra e queimasse a propriedade do vizinho, ele ia, depois que ter a melhor da sua pastagem, ele tinha que dar para o seu vizinho para pagar o que ele fez. Agora, se o fogo saltasse por cima daquele muro, ou por cima de um rio, né, e causasse dano à propriedade do outro, então não era necessário pagar, porque isso foi uma coisa que não foi da sua vontade, não foi causada por ele, foi uma ventania que deu e eles consideravam que era Deus que tinha feito isso. Conclusão aí, as leis abordadas nessa lição foram entregues a Israel, porém aprendemos com os conceitos destas leis a respeitar a vida e os direitos do próximo. Quando os direitos do próximo não são respeitados,
a convivência e sociedade se torna um verdadeiro caos. Então nós aprendemos com essas leis dadas por Deus a Israel que nós devemos amar ao nosso próximo e devemos respeitar as leis que a sociedade tem, que faz com que nós possamos ter limites. Então, o nosso limite termina quando começa o do próximo. Então, nós temos normas que determinam até onde nós podemos ir. Então, quando os direitos do nosso próximo não são cumpridos por nós, então vai haver o quê? Vai haver problemas de relacionamento, tanto entre nós e essas pessoas, quanto entre nós e Deus. Então essas normas, essas leis, regulamentam o bom viver e faz com que nós tenhamos bom relacionamento com as pessoas e bom relacionamento com Deus. Então são importantíssimas essas normas, essas leis, e se nós olharmos as constituições, as melhores constituições dos países, nós vamos ver que todas são baseadas na Bíblia, na palavra de Deus, nas orientações que Deus deu para Israel. Quanto mais se obedece a essas orientações bíblicas, mais esse povo é organizado, mais esse povo prospera. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade. Se você deixou de cumprir essas leis que regem aí o bom viver, você pode se arrepender, pedir perdão ao Senhor agora, começar uma vida nova daqui para frente, sempre se lembrando que o mais importante é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ter a Deus em primeiro lugar em tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Então todas as leis se resumem nesse aí, no amor. Se você consegue amar ao próximo como a você mesmo, você não vai causar nenhum tipo de prejuízo a outra pessoa. Então, você nunca ultrapassará as leis do bom viver. Vamos orar então? Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos sobre a Tua Palavra. Ó Senhor maravilhoso, que todos nós nos encontremos diante da cruz de Cristo agora, olhando, Senhor, para o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, levando o nosso pecado, nossa iniquidade, dando a vida em nosso lugar. Pai querido, salva agora essas vidas, escreve os seus nomes no livro da vida e ajuda a todos nós, Senhor, para que possamos amar ao Senhor em primeiro lugar e amarmos uns aos outros, perdoando-nos e mantendo a nossa convivência a melhor possível, agradando a Ti, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.